Shalom, princesas lindas e amadas do nosso Deus, mulheres de joelhos, tudo bem com você? Como tem sido para você compartilhar da palavra de Deus em Romanos? Que livro maravilhoso, que palavra linda, quanta exortação de Paulo para as nossas vidas. Parece que a gente está vivendo, parece que esse livro foi feito para os nossos dias de hoje. Tanta verdade de Deus para nós, tanta palavra de Deus para nós, para mudança de vida, para acertarmos a vida diante do Senhor. Que livro tremendo! Glória a Deus por essa oportunidade, esse privilégio de compartilharmos a palavra de Deus. Amém? Que o Espírito Santo continue nos conduzindo, que o Espírito Santo continue ministrando ao nosso coração. Porque a letra, sem o mover do Espírito Santo, ela mata, ela não traz mudanças, ela não traz diferença, transformação nas nossas vidas. Mas é o Espírito Santo que nos vivifica, é o Espírito Santo que traz essa palavra com a codificação correta para os nossos corações, gerando dentro de nós a mudança necessária. E eu quero mesmo declarar nessa hora, no nome de Jesus, que a minha vida e a sua vida seja transformada. Que não sejamos mais as mesmas, que não sejamos mulheres apenas que pegam a palavra, abrem a palavra e talvez conheçam bem a palavra na teoria, mas que sejamos mulheres que vivamos a palavra de Deus, que sejamos de fato, como Paulo mesmo diz, cartas vivas do Senhor na terra, por onde quer que nós estejamos, amém? E hoje nós vamos de Romanos 6. Ontem a missionária Aline com certeza ministrou ao coração de vocês de uma forma tremenda e o Espírito Santo está movendo até agora, eu creio nisso. E ela finalizou Romanos 5 dizendo assim: onde abundou o pecado, superabundou a graça. E em Romanos 6 ele começa dizendo assim: então por causa dessa frase que finaliza no livro, no capítulo 5, onde abundou o pecado, superabundou a graça, eu vou nisso permanecer no pecado? Para que a graça seja mais abundante, ou seja, quanto mais pecado, mais graça. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Não, meu amado, minha amada, princesa mulher de joelho. Nós temos que reconhecer a graça de Deus nas nossas vidas. Nós precisamos reconhecer o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, para que os nossos pecados fossem perdoados. Graça significa favor imerecido. Jesus morreu numa cruz por mim e por você sem merecermos. Nós não fizemos nada para isso, mas para que nos trouxesse a presença dele, para que nos dessemos vida e vida em abundância. E aí muitas vezes nós ignoramos isso. Nós ignoramos a morte de Cristo para nós. Quando Cristo morreu, aqui nesse capítulo 6 diz isso, nós somos sepultados com Cristo, no versículo 4. E nós fomos ressuscitados com Ele para a glória do Pai. E se nós fomos ressuscitados com Cristo, se nós cremos na morte de Jesus, se nós cremos na ressurreição de Cristo, a gente precisa andar em novidade de vida. Não tem como dizermos que encontramos com Jesus, que Jesus mudou a nossa história, que reconhecemos o sacrifício de Jesus na cruz e a nossa vida permanece a mesma. A Bíblia diz aqui, precisamos andar em novidade de vida. No 6 diz assim, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Naquilo que nós obedecemos, naquilo que nós servimos, naquilo que é o Rei que está no trono das nossas vidas, é o que a gente deve à nossa obediência. Quando nós somos escravizados ao pecado e servimos ao pecado, é ele que nos domina. É a obediência à carne, às vontades da carne que nos comandam, que nos conduzem. Mas aqui Paulo ele nos chama a atenção no versículo 8, se já morremos com Cristo, cremos também que nele viveremos. Novidade de vida, vida em santidade. Se eu morri para o pecado, no versículo 10, eu preciso entender que o meu viver é viver para Deus. Assim também, versículo 11, considerai mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Pastora, como que eu posso viver para Deus? É vivendo em Cristo Jesus, seguindo os exemplos de Cristo, seguindo os passos que Cristo deu,
fazendo aquilo que Ele fez na terra, obedecendo aos seus comandos, obedecendo a sua palavra, amém? Em nome de Jesus. No versículo 12, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Quando Jesus entra na nossa história, reconhecemos o sacrifício dele na cruz por nós, por amor. Nós precisamos viver para Cristo. Os nossos corpos são instrumentos de justiça. Em nome de Jesus, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim debaixo da graça. Nós precisamos parar com a desculpa, eu não consigo resistir, é mais forte do que eu, o pecado. Não. A palavra diz, a gente tem aprendido isso, aprendemos em Atos dos Apóstolos, que o Espírito Santo passa a habitar dentro de nós, reconhecemos o sacrifício de Cristo, reconhecemos que Ele ressuscitou ao terceiro dia, então o pecado não tem mais domínio sobre nós. É o Espírito Santo que nos governa, é o Espírito Santo que nos direciona, porque estamos debaixo dessa graça. Um favor imerecido que Jesus fez por mim e por você, para que tivéssemos vida e tivéssemos em abundância. Amém? Aí aqui diz, no versículo 18, e uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Aleluia! Falo como homem por causa da fraqueza da vossa carne. Paulo sabia das fraquezas humanas, da carnalidade do homem. Assim como ofereceste os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação, para a santidade, para ser santo. O que é ser santo? Separado para Deus. Antes, quando não reconhecíamos o sacrifício de Jesus na cruz, o seu amor por nós servíamos a nossa carne. Nós vivíamos em pecado, na maldade, de maldade para maldade, como está aqui no versículo 19. Mas agora, o meu corpo, a minha mente, todo o meu ser, ele precisa servir para a justiça, para a santificação. Mente separada para Deus, coração separado para Deus, vida de integridade diante de Deus, vida separada para o Senhor. Porque no versículo 20 fala, a gente antes era escravo do pecado. E agora a gente é servo de Deus. Desfrutamos da sua graça. Olha que lindo no versículo 22 e 23 para fechar esse capítulo. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, não servos mais das vontades humanas, das paixões mundanas, da nossa carne, mas servos de Deus, tendo o vosso fruto para a santificação, que é a que vai nos levar para a vida eterna, porque sem santidade ninguém verá a Deus. E aqui fala, para a santificação e por fim a vida eterna é um caminho. Amém? Não é só aceitar Jesus e vida eterna. Há um processo de santificação, de vida de santidade, de mostrar dia a dia aquilo que eu recebi na minha vida, que é Jesus. É de mostrar dia a dia a mudança que Cristo faz na minha vida. É mostrar dia a dia que eu não sou mais escrava do pecado, mas sou serva do Deus Altíssimo e vivo em justiça para a santificação. Porque no versículo 23, muito conhecido de nós, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Peca, o resultado disso é a morte. Mas o que Deus tem para mim e para você? Um dom gratuito, uma graça. Você não fez para onde receber, nem eu. É a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E quando de fato Cristo
passa a ser o nosso Senhor e não as nossas vontades, as nossas paixões humanas, mundanas. Aí sim nós vivemos de fato uma vida de santidade, servindo a Cristo. E a gente se torna servo daquilo que a gente obedece. Então, obedecendo a Jesus, obedecendo a palavra de Deus, nós passamos a desfrutar dessa graça, desse presente merecido de Deus para a minha vida e para a sua vida, amém? Que possamos mesmo mudar de vida, buscar agradar o Senhor, fazer a vontade do Pai, em nome de Jesus, amém? Paizinho, obrigado por essa palavra. Ministra o nosso coração, gera em nós a mudança necessária. Nós queremos ser cartas vivas do Senhor na terra. Nós queremos viver em santidade. Nós queremos obedecer a Tua palavra, a voz do Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Que essa palavra fique guardada no seu coração, no meu. E que gere em nós a mudança necessária para a honra e glória do Senhor. Em nome de Jesus, amém? Um beijo no seu coração. Fica na paz.